Oi, pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o videocast do Portal Drops. Aqui tem jornalismo, tem informação de qualidade e você fica muito bem informado. O assunto de hoje são cirurgias plásticas combinadas, que são múltiplas cirurgias feitas ao mesmo tempo e que levam muitas horas. Quem está aqui em Indaiatuba para explicar tudo isso para vocês é o Dr. Rony Bregion, cirurgião plástico de Campinas. Dr. Rony, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Patrícia, olá, eu que agradeço. O consultório fica em Campinas, mas eu atendo bastante pacientes em Indaiatuba e acabo fazendo bastante cirurgia também. É um prazer estar aqui com você, principalmente falando de cirurgia plástica, né? Um assunto tão em alta e trazer conhecimento é sempre bom para paciente, para os familiares e para todo mundo envolvido em todo o processo, né? É isso, Dr. Rony é novinho ainda, tem 44 anos só, mas já tem muita experiência, né, Dr. Rony? Começou muito cedo, é isso, a faculdade de medicina, né? Quando as pacientes chegam no consultório e falam, doutor, você é tão novinho, eu conto um pouquinho da história, né? Quando você começa as coisas cedo, você termina mais cedo. Eu comecei com 17 anos, então com 23 anos eu me formei médico, depois de 5 anos cirurgião plástico. Então eu tenho 21 anos formado como médico e mais 16 anos formado como cirurgião plástico. Então já dá para ter um pouquinho de entendimento como é que as coisas funcionam, né? Muita bagagem já, né? Muitas cirurgias, graças a Deus. E, assim, a escolha pela medicina foi de imediato ou não? Então, Patrícia, eu tinha um sonho de ser piloto de avião, né? Meu pai trabalhava na Embraer. Eu sempre gostei de um pouco mais de esportes radicais, adrenalina. E quando adolescente, eu pensei em fazer a parte de aviação mesmo. Uhum. Mas, como eu sou cristão, eu sempre coloco Deus à frente de tudo. E muitas orações, muitas confirmações. Surgiu o desejo de fazer medicina através de uma intimidade com Deus mesmo. E desde o primeiro ano eu me apaixonei pela parte da anatomia humana, que é muito legal de ser vista, como trabalha o músculo, o osso, por que a gente movimenta, por que não, a parte dos nervos, dos vasos. E desde o primeiro ano eu sabia que eu iria fazer alguma parte relacionada à cirurgia. E quando terminou a faculdade, eu decidi fazer a cirurgia. E para se formar cirurgião plástico, você precisa fazer a parte da cirurgia geral primeiro. E depois de 2 anos, eu quis fazer a parte de cirurgia plástica pelos detalhes da cirurgia. Eu sempre fui simétrico, sempre gostei de matemática, né? As exatas sempre me atraíram muito. E eu acho que isso facilita muito na parte de simetria mesmo, tanto de pálpebra quanto de mama, umbigo, cicatriz. Eu acho que eu me encontrei nessa parte por conta disso, desse viés que eu já tinha na parte de exatas para simetria e transformar isso no corpo humano, né? Foi algo muito legal. A sua fama é de perfeição nesse aspecto mesmo, né? O cirurgião plástico precisa ser, né, querida? Tem detalhes na cirurgia que não dá para você fazer com pressa ou fazer sem esse carinho. Eu sempre falo isso nos vídeos que eu coloco, simetria de cicatriz, umbigo bem feitinho. Isso é muito importante, não só para o resultado estético da paciente, mas para que a paciente possa se sentir, olha, eu fiz uma cirurgia plástica e a cicatriz ficou boa, o umbigo ficou bonito, ficou centralizado. São coisas bem importantes na parte da cirurgia plástica. E quais as especialidades que você atua? Então, querida, hoje em dia, o que eu mais pratico, né, na parte de estética é a mamoplastia de aumento com a prótese, a mastopexia, que invariavelmente uso prótese, lipoaspiração com enxerto glúteo ou sem enxerto glúteo, isso depende do que a paciente me pede, a parte de abdominoplastia, mas eu também faço autoplastia, pálpebra, superior, inferior, rinoplastia, é uma gama grande, né, de procedimentos que o cirurgião plástico faz. Rinoplastia, como eu não vou lembrar. Autoplastia. Que é a orelha. Então, aí tem um site da clínica, clinicabregion.com.br, né? Isso. Que as pessoas podem entrar e saber todos os detalhes de cada indicação, cada cirurgia, o que é, né? As pacientes hoje interagem mais pelo Face e pelo Insta. Nós temos, né, o www.clinicabregion.com.br, mas no dia a dia mesmo é Face e Insta, né? Porque lá a gente interage, tirando as dúvidas, mostrando alguns resultados. É algo mais diário, algo mais corriqueiro, as mídias sociais mesmo hoje, Patrícia. E as pessoas querem ver o resultado, né? As minhas pacientes interagem bastante, é até legal isso, porque quando eu pergunto, você já faz parte? Já faço, doutor, já te sigo, já vejo o seu resultado, vejo como é que é, vejo como é que não é, e de certa forma é muito gratificante, né? Porque é um reconhecimento do seu trabalho, né? Isso é muito legal. Então, a rede social Dr. Rony Bregion, com N no final, né? @ Dr.
Rony DR, Bregion, DR Rony DR, Bregion. isso. Só. Então, aí dá para acompanhar esse dia a dia, né? E, inclusive, o Dr. Rony tem um grupo que chama As Belas do Dr. Rony. Como que surgiu esse grupo, doutor? Isso eu falo em agradecimento a uma paciente que eu operei há uns 7 anos atrás, Patrícia. Como ela via que as pacientes procuravam interagir entre elas mesmo, ela falou, doutor, eu criei um grupo com o seu nome, pode? Eu falei, pode. O grupo se chamava As Belas do Dr. Rony Bregion. E aí, de uma hora para outra, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, foi uma loucura, porque as pacientes tendo esse local para elas interagirem, sem ninguém ficar colocando entraves, foi muito legal. E aí, em algum determinado momento, a gente teve que tornar algo mais profissional, né, da administração. Então, as belas do Dr. Rony Bregion, ou Dr. Rony Bregion e suas belas, passaram a ser DR, né, que é Dr. Rony Bregion somente. E só mulheres fazem parte do grupo? Olha, são mulheres, né, porque tem muita foto de pré e pós. Ah, sim. Lógico, né, a gente tem que respeitar Pela as regras. exposição, né? Isso, tem que respeitar as regras da mídia social. Não pode aparecer areola, não pode aparecer a parte abaixo do umbigo. Tem todas as regras que precisam ser regulamentadas mesmo, senão vira bagunça, né? Mas você tem uma experiência também ele tem tanta autoridade no assunto que a gente chama de senhor, mas não é senhor, porque é muito jovem mesmo, né? Mas é pela autoridade no assunto. Mas teve o período da residência no Celso Pierro, que também te tornou muito conhecido em Campinas, né? Como foi essa experiência? Então, né, os hospitais grandes da região metropolitana de Campinas traz muita bagagem para o cirurgião, né? Porque o cirurgião, ele tem a teoria, a parte da anatomia, como eu te falei, a parte de funcionamento de órgãos, mas é na prática que a gente aprende. E quando eu volto para a PUC, bate uma nostalgia de plantões que a gente precisa fazer, mas onde a gente aprende mesmo, na linha de frente. Então, foram 2 anos de cirurgia geral, operando praticamente de tudo, né? Infelizmente, a região de Campinas é uma região que tem muito acidente automobilístico, então a gente operava muito pacientes atropelados, batida de carro, infelizmente violência também, esfaqueado, baleado, e depois 3 anos de cirurgia plástica. E como abrange uma população muito grande, a gente aprende a fazer de tudo, Patrícia. Queimado, tumor de pele, muito enxerto, paciente ex-obesa, onde, né, perde bastante peso e a gente tem que tirar bastante. E assim, Patrícia, como tudo na vida, quanto mais você faz, mais você vai fazendo melhor. Então, você aprende que o umbigo talvez seja melhor feito dessa forma, a cicatriz talvez seja melhor posicionado desse jeito, a areola. Eu não sei se eu comentei com você, mas existem mais de 50 técnicas descritas de mamoplastia. Nossa. E o cirurgião plástico... varia o resultado dependendo da técnica. Exatamente. Varia o resultado dependendo da paciente, varia o resultado dependendo da pele, do tórax. É o que eu sempre falo na clínica, Patrícia, quando as pacientes... Se alguma paciente minha estiver vendo esse vídeo, elas vão se lembrar. Não é uma receita de bolo. Você tem algum padrão que você pensa naquilo que é melhor para a paciente, e eu sempre penso em altura. Você até brincou, pô, doutor, eu sou baixinha, perfeito, não tem problema. Não dá para comparar o resultado de uma mulher de 1,50 m com uma mulher de 1,80 m. O seu quadril é largo ou é estreito? Você tem cintura ou você não tem cintura? Qual é a base da sua mama? Você quer um peito pequeno, médio ou grande? Tudo isso o cirurgião plástico precisa pensar e oferecer o que a paciente quer. Né? Lógico que o resultado final vai depender de tudo isso, mas a experiência do cirurgião plástico também é muito importante. Olha, vamos pensar desse jeito em vez daquele? O que você acha de pensar nesse tamanho de prótese em vez daquela? Porque pessoas diferentes possuem corpos diferentes, possuem estaturas diferentes, quadris, e o resultado também é diferente. E isso o cirurgião plástico precisa saber adequar. Olha, Patrícia tem esse corpo, Joana tem esse corpo. O que é melhor para um para outro? Vai estar de acordo com aquilo que ela quer? Isso é muito interessante, casar com aquilo que o paciente tem. E, logicamente, a experiência conta muito nesse sentido, né, querida? E você tem experiência na reconstrução de mama, é isso? Quando eu terminei a parte da cirurgia plástica, eu prestei mais um concurso e eu fiquei 1 ano em São Paulo, no Hospital Pérola Byton, que é uma referência brasileira, né, na parte de reconstrução de mama. Isso me ajudou muito. Apesar de hoje em dia eu não trabalhar com reconstrução de mama, foi uma escola muito grande para mim, porque foram
inúmeras cirurgias de pacientes que fizeram a parte reconstrutiva. Então, isso acrescenta muito no ganho da anatomia, de tamanho de prótese, de plano, onde a gente vai colocar, o que a gente vai fazer, qual a melhor possibilidade cirúrgica, respeitando, novamente, a anatomia de cada paciente. E são pacientes que foram vítimas do câncer, por exemplo, câncer de mama, é isso? A parte da cirurgia reparadora, a cirurgia reconstrutiva, que a gente fala, isso acontece depois de uma retirada da mama. Isso pode ser um segmento, um quadrante, pode ser a mama inteira. Antigamente, a gente pegava, Patrícia, pacientes que, além da mama, tinha que tirar até a parte do músculo. Nossa. Então, hoje em dia, graças a Deus, esse tipo de cirurgia tem mudado. Uma conscientização que eu preciso fazer para vocês, meninas, aproveitando o espaço aqui. Anualmente, visite o seu ginecologista, o seu mastologista, não negligencie isso. Patrícia, é muito importante falar da prevenção. Eu sempre costumo falar isso para as minhas pacientes. Você tratar uma doença que é do tamanho de um grão de feijão ou do tamanho de um amendoim, o resultado é um. A partir do momento que ele vai crescendo e vai ficando uma azeitona, um limão, o resultado é outro. Não só estético, porque a gente esquece a estética. A gente tem que pensar na sobrevida, na saúde, na vida. Então, foi uma escola muito importante para mim. Hoje em dia eu faço muita, mamoplastia, mastopexia, aumento primário de mama com prótese. E foi uma escola, eu sou grato, extremamente grato aos meus professores, tanto da PUC quanto do Hospital Pérola Baiton, porque eles realmente me ensinaram muito. E isso traz uma bagagem também para o atendimento humanizado, não é isso? Olha, Patrícia, esse é o princípio de tudo, né? Como cristão, como eu deixei claro aqui logo no começo, a gente precisa colocar isso na prateleira de cima, né, querida? Eu entendo todos os anseios da mulher brasileira. A mulher brasileira é uma mulher diferente, porque ela é uma mulher com curvas únicas no mundo. A gente vai para os Estados Unidos, fala que é brasileira. Brasileira. O americano já faz assim, ele já sabe que a mulher brasileira tem curvas que só a mulher brasileira tem. Mas esse atendimento humanizado é a palavra-chave para tudo na vida, né? E trazer a realidade da paciente para a cirurgia plástica. Na minha opinião, tá, Patrícia, sem os exageros que a mídia prega. A gente às vezes conversa em off com alguns colegas e fala, Rony, olha o que fez aquela paciente, o que é isso, o que é aquilo. E eu sou muito claro e muito sincero nisso. Falo, olha, talvez o resultado para você vai ficar assim, talvez o resultado para você vai ficar assado. Vamos tentar um pouco menos ou um pouco mais, mediante aquilo que você tem, aquilo que você busca. Porque também no começo parece ser legal, mas depois você fala, nossa, doutor, ficou... Não ficou, né? Eu falei, olha, mas a gente avisa como cirurgião plástico, né? Esse atendimento humanizado, ele é individualizado, porque ele precisa respeitar a anatomia, as curvas de todas as pacientes. Talvez essa parte dos absurdos entre até um pouquinho no nosso assunto central, né? Que é a questão das cirurgias combinadas. É possível fazer mais de uma cirurgia, né, dentro com certeza. Na mesma ocasião, mas como escolher as áreas e quais os fatores para decidir se é possível fazer mais de um procedimento, operar mais uma área num mesmo procedimento. E, assim, o tempo. Porque a gente percebe que, às vezes, tem paciente que quer transformar o corpo todo, né? Para talvez tomar uma única anestesia ou ter um único pós-operatório. São vários os fatores aí, né, que as pessoas podem levar em conta. Mas a gente percebe que tem muita gente fazendo isso, né? Tá toda lá, operou o corpo inteiro, né? Fez uma transformação no corpo inteiro. E aí, assim, há um risco. Esse é o nosso tema central, né? E então, como decidir esse momento, né? Na parte do cirurgião, de colocar esse limite, qual é o limite, né? E da parte da paciente, como também buscar informação, ter conhecimento para tomar a melhor decisão e evitar porque a pessoa pode até morrer, né, no centro cirúrgico. Patrícia. No final das contas, né? É muito pertinente trazer esse assunto em pauta, né? A cirurgia plástica é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, como um todo. Eu costumo citar que em vários anos, eu falo nós, os cirurgiões plásticos brasileiros colocaram, né, nos anos passados, 200 mil próteses de mama por ano. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. É muita gente operada. E trazer isso em pauta é muito importante. Não existe uma regra, Patrícia, não existe uma medida exata, até porque a medicina não é assim. E eu costumo trazer muitas pacientes para o meu lado nesse sentido. Porque os pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu quero fazer daqui para baixo, me transforma inteira. E a minha primeira pergunta é, tá bom, vamos começar pelo começo? O que mais te incomoda?
E a segunda região que mais te incomoda? E a terceira? E a quarta? E aí, Patrícia, para isso, né, eu pedi permissão para você, eu tenho a minha opinião pessoal, mas eu vou ler o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o órgão máximo da sociedade dos cirurgiões plásticos, preconiza. Com relação ao tempo máximo de cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica recomendam um tempo cirúrgico máximo de 6 horas para cada procedimento estético, para garantir a segurança do paciente e reduzir os riscos de complicações. Algumas fontes citam um limite de 4 a 5 horas como uma diretriz de segurança. E a gente vê exageros até nessa parte. 12 horas de 12 cirurgia. horas. Eu, já operei em alguns hospitais da região metropolitana de Campinas, já operei em Valinhos, já operei em Vinhedo. Em Indaiatuba eu ainda não operei, mas opero alguns Só hospitais. em Indaiatubanos, né? O povo daqui. Não, mas vocês vão para lá, a gente opera lá. E eu vi colegas operando 12 horas de cirurgia. E assim, 12 gente, horas, 12 muita horas. coisa. É muita coisa. Eu costumo dar uma analogia de viagens. Nós estamos em Indaiatuba. Doutor, eu vou pegar o meu carro, eu vou até São Paulo. Eu pego uma rodovia, 1 hora e meia. Beleza. Você tem um risco? Tem, gente. Toda cirurgia plástica tem risco. Toda vez que você pega o seu carro e vai fazer uma viagem, você pega uma estrada, tem risco. Mas o risco ele pode ser controlado. Doutor, eu não ultrapassei pela direita, por exemplo. O meu carro ele tem revisão. Não está chovendo, eu estou obedecendo o limite de velocidade. Existe o risco intrínseco do procedimento, existe o risco intrínseco da viagem. Ponto. Isso é um fato. Toda cirurgia, independente se plástica ou não, tem risco. Só que pensa comigo, Patrícia. A paciente é jovem, ela tem 20 anos, ela vai fazer uma prótese de mama, que é um procedimento de 1 hora. Ela tem um risco? Tem. O risco é pequeno? É pequeno. Porque ela é jovem, ela é atleta, ela não tem pressão alta, a cirurgia é pequena, ela vai ficar menos tempo exposta ao procedimento, ao ato anestésico cirúrgico. Beleza. Não, doutor, mas você vai operar minha avó. A minha avó é hipertensa, é diabética, ela foi fumante. Note que a idade, fatores de risco. Não, doutor, ela já fez uma cirurgia de safena. Quer dizer, o coração já não é tão bom, aí ela vai fazer uma cirurgia de 5, 6 horas. Pode ser que dê tudo bem, Patrícia? Pode. Graças a Deus, a maioria das pacientes, independente, sai bem. Só que o tempo cirúrgico está associado ao risco cirúrgico. Você operar uma paciente com um procedimento de 1 hora é um risco. Doutor, mas algumas pacientes precisam de 3 horas. Beleza, aumenta o risco. Pelo que eu li aqui para vocês, meninas, de 5 a 6 horas, ok. Isso não é Dr. Rony, isso é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, mas a minha cirurgia demorou 12 horas e não deu nada. Perfeito. Mas concorde comigo que você operar 10, 8, 10, 12 horas, o risco cirúrgico é maior. E assim, não é que eu sou contra, eu apenas tento seguir as diretrizes da sociedade, eu faço parte. Então, assim, as pacientes quando me perguntam, doutor, eu quero fazer tudo. Então, a gente vai fazer por partes. O que mais te incomoda? A gente foca naquilo, acrescenta mais uma cirurgia, por exemplo. Lipo e abdominoplastia, pode ser feita? Pode. 4 horas, às vezes 5 horas. Doutor, dá para enxertar no bumbum para deixar mais redondinho? Pode. Ah, doutor, mas eu quero fazer lipo, abdômen e mama. Eu já sei que vai demorar 8, 9 horas. Eu, particularmente, não faço. Por quê? De novo, risco anestésico cirúrgico. Quanto maior o tempo de exposição, maior é o risco. Voltando ao exemplo do carro. Você pega o seu carro e vai para São Paulo. Você pega 1 hora de rodovia. Você tem um risco que é pequeno, porque você ficou exposto a 1 hora. Não, doutor. Eu vou para o Rio de Janeiro. Opa, daqui para o Rio de Janeiro são 5 horas. Você já tem um risco maior. Mas tem gente que pega o carro e vai daqui para Brasília. 1.000 quilômetros. Concorda que você tem um risco indo para São Paulo, um risco indo para o Rio e um risco indo para Brasília? Porque você está mais exposto. Então, eu, particularmente, decido, por questão de segurança e consciência, fazer aquilo que a sociedade preconiza. 5 a 6 horas. O que passar disso, eu prefiro não operar, Patrícia. Eu sou muito sincero com as pacientes. A minha consulta é uma consulta muito aberta e eu, do mesmo jeito que eu estou falando aqui com você e com vocês que estão nos assistindo, eu falo com os pacientes. Falo, eu aceito fazer a cirurgia até 2 procedimentos combinados que não ultrapasse 5, 6 horas. Para só disso, a gente vai dividir. Por quê? É um risco que você não tem conhecimento, porque você não é técnica nessa área, mas eu tenho. Então, eu prefiro, vamos fazer de uma maneira menos agressiva, por partes. Recuperou 3, 6 meses? Vamos fazer outra. Recuperou 3, 6 meses? Vamos fazer outra.
Semana passada, Patrícia, eu atendi no meu consultório uma paciente que estava acima do peso, ela tinha 90 quilos. E ela queria fazer as 3. E ela falou, doutor, mas eu fui em São Paulo e a médica falou que me opera. Querida, é com ela que você vai operar. Comigo nós vamos fazer uma por vez. Por quê? A senhora tem 60 anos. A senhora tem 90 quilos. A senhora tem pressão alta. Já são 3 fatores de risco que eu sei, eu como cirurgião plástico sei, que quanto maior o tempo e maior os fatores de risco, maior a possibilidade de ter complicações. Então, em alguns casos, Patrícia, eu faço somente uma cirurgia de até 3 horas. E, de novo, fracionando, pensando primeiro na segurança da paciente. Dá para operar essa paciente em 10 horas, doutor? Dá. Comigo, não. Não é o que fala a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí eu prefiro seguir também o que eles me orientam. Mas tem muito cirurgião que aceita, né, fazer. Por isso que os casos vão surgindo por aí, né? Mas dá para explicar, por exemplo, o que acontece, né? Quando o tempo de cirurgia vai se alongando, quais são os riscos? Por exemplo, deu errado, deu um problema, quais são os primeiros sintomas, mesmo, né, o que acontece com o corpo da pessoa? Todas as vezes que a gente pensa numa cirurgia, a gente tem que pensar também que a pessoa está anestesiada, que ela está imóvel, né? E ela está respirando... Anestesia geral. Anestesia geral. Geralmente, cirurgias grandes assim, são anestesia geral. Então, ela está respirando por conta de aparelho. Ela não tem um reflexo da tosse, por exemplo, que é tão, é tão simples, mas é um reflexo que ajuda a gente a mobilizar a secreção do pulmão. E ela só está recebendo o ar que entra dentro. Quando você suspira, isso chama recrutamento alveolar. O que você está fazendo? Você está expandindo o pulmão para que o ar entre um pouquinho mais fundo. Geralmente, a paciente está entubada. Então, ela não tem esse movimento voluntário para fazer isso. E, de novo, o tempo imóvel, o tempo de cirurgia também é um tempo de exposição. Então, aumenta o risco, respondendo a sua pergunta. Hipotermia, que é a queda da temperatura na sala. Um aumento do sangramento, porque geralmente cirurgias grandes sangram mais que cirurgia pequena. Então, ela aumenta o risco de receber sangue, receber uma transfusão sanguínea numa cirurgia que é letiva. Que ela sangrou demais. Sangrou demais. Imagina, de novo exemplo, vai fazer uma cirurgia de 1 hora com um quartinho pequeno. Pode sangrar, doutor? Pode. Mas o sangramento geralmente é pequeno. Vai fazer uma lipo com abdômen, com mama, 8, 10 horas de cirurgia, com certeza o sangramento é maior. Sangra demais, aí tem que fazer uma transfusão. Tem que fazer uma transfusão. Senão... Risco de atelectasia pulmonar, risco de trombose, risco de tromboembolismo pulmonar. Então, é legal explicar, né, esse tromboembolismo pulmonar. Então, vamos lá. Todas as vezes que você fica imóvel muito tempo, o sangue, principalmente nos membros inferiores das pernas, o sangue fica mais lentificado. Existem algumas coisas que a gente faz para diminuir o risco de complicação. Por exemplo, acima de 3 horas, de novo, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já recomenda você usar uma meia de trombo, aquela bota, que é uma bota pneumática, que vai fazendo uma massagem intracirúrgica, e em alguns casos até já entrar com anticoagulante para diminuir o risco de coagulação. O que seria o TEP? É a complicação da TVP. A TVP é a trombose venosa profunda. Só destrinchando o nome. Trombose, quando o vaso sanguíneo forma um trombo, forma um coágulo lá dentro. Então, não passa mais sangue. Venosa profunda, porque são nas veias que estão na profundidade do membro, principalmente na perna. Quando esse coágulo ele forma ali, Patrícia, infelizmente, em alguns casos, eles se descolam da veia, vão direto para o pulmão do coração, e do coração ele pode chegar ao pulmão. E aí é um quadro agudo, grave, chamado TEP, tromboembolismo pulmonar. Esse trombo, ele formou um êmbolo e ele foi para o coração e do coração para o pulmão. E aí que, infelizmente, essas complicações elas podem ser graves e gerar até o óbito. Por quê? Se são grandes trombos que desprendem, eles acumulam no pulmão. E aí o pulmão, logicamente, não consegue fazer a troca gasosa. E é sabido na literatura médica há muito tempo que o tempo cirúrgico está intrinsecamente ligado a esse tipo de complicação. Como as outras que eu te falei. Infecção, pneumonia, atelectasia, sangramento, hipotermia, tudo isso também está intrinsecamente ligado ao tempo cirúrgico. Não só ao tempo, mas também com as condições da paciente. Lembre-se, pacientes jovens sem nenhum tipo de problema de saúde sempre terão um risco menor que uma paciente mais de idade, com sobrepeso, hipertensa diabética, porque você está somando os fatores de risco para uma cirurgia. Então, assim, a cirurgia plástica ela tem que ser planejada, né? É uma escolha. Mas como se planejar
até para esse momento da cirurgia, quais são as orientações, assim, por exemplo, com a questão da alimentação, com a saúde mesmo, né? O que fazer? Por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma abdominoplastia, palavrinha difícil, mas assim, precisa emagrecer antes. Como que funciona esse pré-operatório? Então, como você falou do atendimento humanizado, ele precisa também, Patrícia, ser individualizado. O médico precisa trazer esse olhar humano para o paciente, mas ele também precisa entender a paciente como um indivíduo. E aí, de novo, doutor, toda a minha família é cheinha. Eu tenho 1,60 m. Eu nunca pesei 50 quilos. Não tem como o cirurgião plástico chegar para o paciente e falar, poxa, só vou te operar com 50 quilos. E, de novo, eu sou extremamente sincero nas minhas consultas. Por quê? Olha, querida, você está um pouquinho acima do peso. Vamos emagrecer um pouquinho? Pensa comigo, Patrícia. Vai ganhar uma cicatriz. Nós acabamos de falar de risco cirúrgico. Tem um dinheiro, tem um fator financeiro envolvido, né? Um investimento envolvido, um fator financeiro envolvido. Muitos pacientes falam, doutor, eu estou vindo buscar um sonho. Então, a gente precisa trazer a realidade do paciente. Olha, se você operar com 90 quilos, não vai ter um resultado tão legal que se você operar com 75, 78. Por que você não procura, então, um profissional da área da nutrição, um endocrinologista? Faz um perfil, associa atividade física, uma alimentação mais saudável. E eu sou muito sincero para os meus pacientes, eu falo, querida, se eu te operar mês que vem ou ano que vem, não faz diferença, acredite em mim. Mas, se eu operar com você, se eu operar você 5, 8, 10 quilos a menos faz diferença. Então, se você vai operar no começo do ano ou no final do ano, para mim é indiferente. Agora, para você vai fazer a diferença. Por quê? Porque você vai ter mais flacidez e eu consigo puxar mais pele. Porque, no exemplo da abdominoplastia, quando a gente vai fazer a costura interna do músculo, se você está com peso e a barriga está muito dura, a gente não consegue costurar direito. Se você tem mais flacidez, a gente costura mais. Então, você fica mais reto, mais acinturado. Então, eu sempre coloco isso para os meus pacientes. Eu vou fazer o melhor da minha parte. Como eu operei a minha irmã, como eu operei a minha tia, eu vou te operar. Mas não dá para prometer um resultado da Maria na Joana. Porque a Joana tem peso, tem uma pele, tem umidade, tem um corpo diferente. Então, até nisso, a consulta do cirurgião plástico ela tem que ser sincera. E o peso, a alimentação, a atividade física, se tiver hipertensa, tem que estar controlada. Se tiver diabética, tem que estar controlada. Importantíssimo, o cigarro. Quando a paciente fala que fuma, Patrícia, eu falo, olha, eu vou interromper a consulta. Quem fuma aumenta o risco de ter problema na cirurgia. Para de fumar antes. Por favor. Doutor, eu talvez não consiga, diminua. Quanto que a senhora fuma? Tanto. Querida, deu vontade de fumar? Acende o cigarro, dá um trago e dá uma volta no quarteirão. Vai fazer uma atividade física. Procure o sistema de saúde. Ele vai te dar um implante, ele vai te dar nicotina, vai melhorar o seu sorriso, vai melhorar o seu cabelo, vai diminuir o fator de risco para todo tipo de coisa. Então, assim, além de ser uma consulta humanizada, individualizada, ela tem que ser sincera. E isso eu sou. Graças a Deus, eu durmo tranquilo com relação a isso. Ou seja, para fazer uma cirurgia plástica, é preciso estar bem de saúde, não é isso, doutor? Muito, muito, Patrícia. Isso faz parte do procedimento cirúrgico. Uma boa recuperação faz parte, uma boa alimentação, porque pensa comigo. O seu organismo ele vai precisar produzir proteína, que na realidade é a albumina, para fechar a cicatriz. Se for uma lipo ou uma abdominoplastia, às vezes sangra um pouquinho mais. Então, ele vai precisar de substrato para você produzir sangue, porque você vai perder um pouquinho na cirurgia. Então, quanto mais a nutrição for adequada, quanto menos cigarro a paciente fumante fumar, porque tem a questão da tosse, tem a questão da secreção pulmonar. Quanto mais orientada com relação às suas coisas ela tiver, maior a chance de sucesso. Lógico, isso também vai estar associado ao repouso. Se fizer uma abdominoplastia, precisa andar um pouquinho encurvada, porque a gente puxa bastante o abdômen, tem a costura, então não pode pegar peso. Muitas me perguntam do filho, ai doutor, eu posso pegar o meu filhinho no colo? Que ele evita, porque além da cicatriz externa, você tem a costura interna. Então você tem que ter esse cuidado e lembrar que você fez um investimento no seu sonho, que você tem uma cicatriz, que você vai correr um risco anestésico cirúrgico e que nós queremos que você tenha o melhor resultado. Então, é uma junção do entendimento da paciente, do momento que ela está, com, lógico, toda a capacidade técnica também do cirurgião que ela escolhe. E o pós-operatório também exige bastante, né? Daí é o lado da paciente mesmo. Sim. Quanto mais orientada a paciente e a família tiver, melhor. Particularmente, eu deixo por escrito
tudo que a paciente precisa fazer com relação ao medicamento, alimentação, posições de dormir, posições de andar, curativos, o dreno, invariavelmente, o paciente sai com o dreninho, né, que é aquela sanfoninha que vocês, ai meu Deus, não, mas não tem nenhum segredo. Faço vídeo para vocês explicando isso. Quanto mais informação assertiva vocês tiverem, melhor vai ser o pós-operatório para todo mundo. E como está a influência das redes sociais hoje, até dos modelos criados por inteligência artificial, né? Que aí, assim, é uma perfeição inatingível, né? Como impacta, na verdade, aí na busca das pessoas na hora da cirurgia plástica? Porque imagino que deve ter pedidos aí absurdos, né? Um padrão inatingível. Como trabalhar isso no consultório? Essa conscientização. Patrícia, Tem uma influência mesmo, hoje ou não? Absurdo, Patrícia, absurdo. E às vezes é até triste de ver, sabia? Uma coisa é você pegar uma jovem de 15, 16, 17, 18 anos, que via atriz, que via popstar e que se espelha nela. Outra coisa é você pegar uma mulher de 45, 40 anos, que já foi mãe, que tem uma estrutura corporal totalmente diferente. Ela chega e fala, doutor, vai ficar semelhante a isso? É complicado isso, Patrícia, mas, de novo, o atendimento humanizado, individualizado e sincero. Então, quando o paciente me mostra essa foto, eu falo, entendi. Ela está com filtro ou sem filtro? Doutora, ela está com filtro. Qual a idade dela? Ela é artista? Ela vai para academia 3 vezes por semana? Ela só come frango e batata doce? E nós, os seres humanos normais? Que vez ou outra vai comer um lanche, que está um pouquinho acima do peso, que já tem uma certa flacidez de pele. O que a gente consegue melhorar? Melhorar? Ok, sempre. A vista do cirurgião plástico tem que ser melhorar sempre para a paciente. Agora, trazer a paciente à realidade, né, Patrícia? Não dá para vir, eu recebo. Não só eu, como fotos da Mulher Maravilha. Vai ficar assim, doutor? Eu até brinco, eu falo, olha, se eu conseguisse deixar todo mundo assim, minha filha, era uma máquina. Trilhardário, já estaria. Não vai ficar assim, não vamos pensar nela. É uma atriz? É uma celebridade? É aquela a referência, mulher, né, não pode ser... É aquela mulher que tem 3 babás? É aquela mulher que vai 5 vezes na academia, que toma hormônio masculino? Não, calma. Que vive para cuidar do corpo, Vive para cuidar do corpo. Não, são as pessoas normais, eu e você. Então, vamos pensar aqui. Você está assim, a gente consegue fazer assado. Nesse momento, se a sua pele for boa, ok, resultado nota 10. E se a sua pele for um pouco mais flácida com estria? Poxa, ainda não é um resultado nota 10, porque não depende de mim nem de você. Quando as pacientes me perguntam isso, eu sou muito enfático. Falo, olha, se dependesse de mim, querida. Se dependesse de você, então, nossa, perfeito. Mas são coisas que não dependem da gente. Então, Patrícia, a gente precisa ficar muito atento a esses exageros que a mídia coloca na mente das pessoas. E trabalhar em cima disso. Olha, ela é uma atriz. Ela está com toda maquiada. Ela está com uma roupa. Ela foi fazer essa foto no estúdio. Quase que essa pessoa não existe, não né? É real. Quase é um aí. Não, você. Poxa, você é mãe. Você já teve 2 filhos. Você tem um corre do seu dia. Muitas vezes está um pouquinho em cima do peso. Então, vamos adequar a realidade da sua vida, do seu corpo, aquilo que o cirurgião plástico consegue fazer. A gente consegue melhorar muito. E, às vezes, o resultado é surpreendente. Mas não dá para mirar na influencer, naquela mulher que vive da imagem, que tem 3 nutricionistas, que toma hormônio masculino, que está na academia 3 vezes por dia, que são pessoas que, poxa, elas vivem daquilo, não são seres humanos igual a gente, né, Patrícia? É difícil. E se a busca for por essa perfeição, talvez ela nunca tenha fim, né? Porque como é que se alcança, né? E eu também sou sincero, Patrícia. Quando eu vejo que a paciente está com essa expectativa e na consulta eu não consegui mudar isso, eu prefiro não operar. Por quê, doutor? Porque ela fixou aquilo na cabeça. Cria uma frustração depois. Ela fixa, ela acha que o cirurgião plástico é capaz de, em 2, 3 horas, realizar aquilo. E aí, como é que faz? Não faz. Doutor Rony não faz. Aí, em vez de ser o salvador, aí o problema vai ser o cirurgião. Exatamente, não, porque o cirurgião não... Eu levei a Mulher Maravilha para ele não deixou igual. Não deixou igual, não ia deixar. Vira um problema. Eu tento trabalhar essa expectativa. Muitas vezes eu peço para o marido estar numa futura consulta. Porque a consulta é tão sincera que eu também gostaria que ele participasse. Olha, sua esposa veio aqui pensando nisso. Vamos examinar ela na frente do espelho?
ela tem esse ponto, ela tem esse ponto, eu consigo melhorar muito isso, muito aquilo outro, mas esse ponto não vai ficar tão bom. O senhor aceita fazer a cirurgia? Está de acordo? Não, doutor, eu entendi. A sua esposa entendeu? Então a gente faz a cirurgia. Porque às vezes é tão desencontrado e eu prefiro não operar. Porque, poxa, a gente está lá, todo esforço, todo trabalho, todo investimento de tempo, em conhecimento, e às vezes a gente não consegue alinhar aquilo que a paciente tem e aquilo que a gente consegue entregar. Então eu prefiro, olha, querida, desculpa, não vou fazer a sua cirurgia, pode procurar outro colega, por favor. Do ponto de vista de um cirurgião plástico, quais são os aspectos bonitos de uma mulher? Como que é uma mulher bonita para um médico, cirurgião plástico? Olha, na minha opinião, é o conjunto, Patrícia. A mulher brasileira tem formas que é difícil de você pegar. Eu gosto de viajar, né? Quem me segue nas redes sociais... eu vou chegar nesse ponto ainda. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto de viajar. Estados Unidos, Europa, até para a China eu fui esse ano. E eu falo para você, eu posso falar de boca cheia. A mulher brasileira é única porque, Patrícia, é uma mistura. Do europeu, do índio, do negro. O contorno da mulher brasileira a gente não vê. A cintura junto com o contorno do glúteo, por exemplo. Você vai nos Estados Unidos, eles já fazem assim. Brasil, eles fazem assim. Diversidade, né? Altura diferente. No sentido cabelo. Positivo ou negativo? Não, eu acho que tudo é positivo, né? Porque, por exemplo, tem homens que se sentem atraídos por mulheres loiras. Tem homens que preferem as morenas. Tem homens que preferem as baixinhas. Tem homens que preferem as mulheres altas. Então, o atendimento individualizado da paciente é para isso. Vamos valorizar aquilo que você tem. Vamos. Doutor, eu quero fazer uma prótese de mama. Perfeito. Quanto você tem? 1,60 m. 1,62 m. Poxa, você tem a altura média da mulher brasileira. Não, doutor. Mas eu fui lá na Alemanha, as mulheres são tudo de 1,70 m. A mulher alemã ela tem 10 centímetros a mais que a mulher brasileira. Mas ela é mais reta, ela não tem quadril, ela não tem cintura. Ela não tem bumbum, por exemplo. Então, tem todos os lados. Mas vocês, mulher brasileira, parabéns. Vocês são perfeitas. Então, na verdade, a beleza não está num padrão, né? Mas não, na individualidade não pode da ter, pessoa. Não né? pode ter. É lógico que algumas coisas atravessam o tempo. Dentes brancos. Poxa, dente amarelo não dá, né, Patrícia? Algumas coisas são padrão, assim, meio que universal. Agora, outros não. Outros não tem como. Não tem como a gente colocar vocês numa caixinha e falar todo mundo vai ficar desse formato. Até porque a mamãe era de um jeito, a vovó era de outro, o tio era de um jeito. Você tem uma descendência o quê? Uma descendência mais alemã ou uma descendência mais europeia de Portugal? Ou é a mistura do negro com o índio? Gente, a mistura da mulher brasileira é única. Não existe no mundo mistura igual isso. Por isso que, na minha opinião, a mulher brasileira é a mais bonita do mundo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Etnicamente e respeitando as diversidades. Vocês são lindas, parabéns. Então já ganhamos, né? Tá tudo certo. Não, nesse dia vocês ganharam bem mesmo. O elogio desse de cirurgião plástico, né? Mulher brasileira, então tá ótimo. E como o Dr. Rony estava falando, ele é praticamente um guia turístico. Como é isso? Ah, Patrícia. Nas páginas das redes sociais dele mostra, né, as viagens, então muito Patrícia, legal também. A gente trabalha muito, né, Patrícia? Sabe disso, a jornada de cirurgião plástico, 12 horas todo dia. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ficar com os familiares, ficar com os amigos e, invariavelmente, viajar. Esse ano eu fiz algumas viagens bem interessantes. Eu fui para Xangai, na China. Eu fui para Singapura. Depois acabei indo para Bariloche, levar o meu filho para esquiar. No mesmo ano eu fui para Fernando de Noronha fazer mergulho. Eu sou apaixonado por isso também. Apaixonado pela mulher brasileira e por viagens, com certeza. E como é voltar depois para Campinas? Para o Brasil? Patrícia, eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho, graças a Deus, essa vantagem. Voltando ao início da entrevista, né? Quando eu falei para você que eu tinha essa vontade de ser piloto de avião e Deus, de uma certa maneira, me guiou nessa trajetória pela medicina. Hoje em dia eu acordo muito feliz quando eu vou operar, muito feliz quando eu faço as cirurgias, muito feliz quando eu vou no consultório. E eu sou grato. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de festejar a vida com os meus amigos, mas eu também gosto de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço. Então, isso para mim é um privilégio, não só trazer transformação, melhorar aquilo, né, que a paciente me pede, mas fazer algo com carinho, com amor, isso é
é algo que me traz muita felicidade. Uhum. Muitas vezes é um resgate da autoestima das pessoas, né? Muito, Patrícia. O que eu vejo pacientes que falam, doutor, eu vim buscar um sonho. Quando a gente faz, né, foto do pré e pós, eu mostro para elas, algumas choram. E é gratificante, porque realmente você vê não só o esforço dela de estar ali, de ser submetida a uma cirurgia, de ter uma cicatriz, de ter escolhido cirurgião plástico, mas de ver reais mudanças, né? Já aproveitando isso, tem paciente que fala, doutor, depois da cirurgia eu já emagreci 5 quilos. Porque A minha autoestima ficou tão alta, doutor, que olha, eu já emagreci 5. Eu falei, perfeito. Você está ajudando mais ainda a cirurgia plástica. E você vê o sorriso diferente. Principalmente no Brasil, que é um país cheio de praia, doutor. Eu consegui colocar um biquíni. Eu não ia para a praia há 5 anos, eu fui para a praia. Eu fui para a piscina, doutor, eu não tenho mais vergonha do meu corpo. Isso é muito legal, Patrícia. Isso realmente é muito, muito gratificante. Eu agradeço a Deus por tudo isso também. Muito legal. E eu fiquei à vontade de vir com esse verdão aqui, porque eu sei que o Dr. Rony é um palmeirense. Ele escolheu bem o time do coração, diga-se de passagem, porque eu também sou palmeirense. É. E aí, então, esse lado do futebol aí também é uma diversão sua, é isso? Patrícia, não sei se dá para focar aí. Olha lá, ó. Eu, meu filho e o meu pai, né? Nós 3 somos palmeirenses. São 3 gerações. E eu tenho uma cadeira no Allianz Parque. Olha! E, invariavelmente, a gente vai nos jogos do Palmeiras. E é uma alegria, né? Participar desse momento de descontração em família com o meu pai e com o meu filho. Né? Eu tenho feito essa ponte e é muito, muito gostoso. É um momentinho de diversão, um momentinho que você vai lá, torce. E eu já falo pro meu filho, ganhar ou perder faz parte. Nós não vamos ganhar todas, nós não vamos perder todas. Então, se ganhar, fica feliz, beleza. E se perder, fica triste, mas amanhã é outro dia, vamos. Vai pra escola, o papai vai trabalhar, isso faz parte da vida. Mas o verdão é o verdão, entendeu? E tá tudo certo. Ultimamente, mais ganha que perde. Né? Então. Doutor, muito obrigada, tá? Pela participação aqui no videocast do Portal Drops. Os contatos vão estar tudo na descrição do videocast, do episódio, tá, pessoal? Então, agradeço demais. Eu sei que foi difícil encontrar um tempinho na agenda, porque muita cirurgia. Então, agradeço demais a sua vinda a Indaiatuba para fazer essa entrevista, tá? Então, e o papo foi muito bom, muito esclarecedor também. Obrigada. Patrícia, eu que agradeço. Quando você precisar, à tua disposição. É aquilo que eu falei, é muito em alta, né? O vídeo da cirurgia plástica é muito alta, a mulher brasileira muito vaidosa, sempre vai estar em alta. Então, se você precisar, tiver mais alguma dúvida que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição. Vou chamar mais vezes. Vamos lá, tamo junto. É isso então, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. E em tempos de inteligência... não, gente. Vou ter que ter vou ter que fazer um corte aqui. Porque tem Eu vi ela voando, eu falei, ela vai pousar. Ela pousou bem na minha testa. Pousou bem na testa. Tem aqui, ó, tá no seu microfone. A gente faz esse corte depois aqui, tá aqui. Perfeito. Mas são coisas que não dependem da gente. Então a gente precisa ficar atento também com relação a esses excessos que a mídia coloca na cabeça das pessoas.